Que ação tem esse magnésio? Ele tem ação também de bloqueio NMDA e bloqueio de canais de cálcio. Ele bloqueia receptor NMDA, assim como a ketamina, em alguns sítios diferentes, mas bloqueio de receptor NMDA e bloqueio de canais de cálcio em vários tecidos celulares, em várias regiões. O magnésio foi isolado em 1808, 1800 e pouco. Ele participa de mais de 300 reações dentro do organismo do ser vivo, todos os seres vivos, e ele é o quarto eletrólito mais abundante do organismo e o segundo mais abundante intracelular. A maior concentração de magnésio em qualquer organismo está dentro da célula e não fora da célula. Ah, por que você não mensura magnésio antes de fazer a infusão? Porque eu não sei exatamente quanto vai ter. Aquilo ali não é real. A maior quantidade de magnésio que tem em qualquer organismo, dos animais que a gente anestesiando, no nosso próprio organismo, é dentro da célula e não fora da célula. Então aquilo que a gente mensura muitas vezes não é real, porque eu posso ter muito mais lá dentro, nesse câmbio, nessa troca de íons pela célula, eu posso ter muito mais magnésio lá do que fora da célula na corrente sanguínea, o que vai ser medido. O maior depósito de magnésio está nos ossos, junto com o cálcio também. E eu acho que ali entra a cerejinha do bolo, onde entra a ação e o uso do magnésio dentro desses pilares, potencializando também os efeitos de bloqueador NMDA e bloqueando o canal de cálcio, quando a gente fala de anestesia multimodal. O magnésio foi lá isolado em 1800 e pouco, e ele foi usado pela primeira vez no artigo de 1916, da JAMA. Foi a primeira anotação, o primeiro registro de uso de magnésio na anestesia. Já se usava esse magnésio. Ele foi lá descoberto em 1800 e pouco. Claro que fizeram testes antes disso daqui, antes de publicar alguma coisa. Peck e Meltzer foram os dois pesquisadores que usaram pela primeira vez. Com certeza já tinham feito. Eles descrevem 3 casos. É interessante porque eles descrevem assim, 1900, imagina como era a anestesia em 1916. Pra terem uma noção, a seringa foi inventada em 1845. A gente tá falando ali alguns anos depois que inventaram a seringa e agulha. 1845, 1853, foi por ali a seringa e agulha. E ali no início de 1900, do século 20, já começaram a fazer as infusões, porque aí sim, é como a gente agora que tem bomba de infusão a rodo aí, né? A gente faz infusão pra caramba. Imagina naquela época, não tinha nem seringa. Como que você ia fazer infusão com pena de galinha, né? O pessoal fazia com bambu, sei lá como que eram as coisas. E ele descreve a experimentação com os pacientes, eram pacientes que eram submetidos a magnésio, eles faziam quantidades absurdas aqui, até provocar literalmente a anestesia com magnésio, a inconsciência. Alguns eles até faziam parada respiratória de tanto magnésio que faziam pra testar, pra dar uma olhadinha aí. Era pessoa, não era cachorro não. Era gente que ia tirar um abscesso. Então eles faziam magnésio, fazia bloqueio regional. As pessoas praticamente entravam em anestesia, ficava lá não era o anestesista na época, era cloroformista, acho que chamava a pessoa que ficava ali. O cara media pulso e via quantas vezes movimentava o tórax. A única coisa que eles tinham para monitorar. Então, quantas vezes movimentava o tórax e o pulso radial ou da carótida em algum lugar. E alguns pacientes, eu não sei como colocavam em ventilação mecânica, porque tem um relato de um dos 3 pacientes que fizeram parada respiratória por 5, 10 minutos, depressão respiratória, intubaram e pararam a infusão do magnésio e daí a pouco voltou tudo bem. O cara acordou, falou que tava num sonho legal e não sentia nada, tava show de bola e foi legal a sensação de quase morte, né? Deve ser essa o que deve ter acontecido. Então é interessante ver esses primórdios da anestesiologia usando essas coisas, e isso aconteceu com várias outras coisas dentro de vários fármacos aí que se usava na anestesia na época. Mas aí então foi a primeira vez que começou a se usar, 1916. Não tem nada de novo do magnésio, não tem nada de estranho. Tem algumas coisas que não se sabe, que eu não sei, ninguém sabe, não existe pesquisa suficiente, assim como não tem para alfa-2 agonista, para dexmedetomidina, assim como não tem para isoflurano. Até hoje não se sabe a real como que age os anestésios gerais. Para vocês que não sabem, os anestésios inalatórios, não se sabe completamente o mecanismo que ele tem no sistema nervoso central para produzir toda essa inconsciência, inicialmente não se sabe ao certo. A gente sabe algumas ligações GABAérgicas e tal que eles atuam, não sabe ao certo como que age. Assim como o magnésio hoje e as grandes soluções, Propofol, dexmedetomidina, a gente não tem qual que é a concentração plasmática em cão Propofol tem, numa determinada tipo de animal. Tem alguns trabalhos que dizem naquela raça, naquele tamanho, naquele peso, naquela porcentagem de gordura, eu posso saber quanto que é a concentração plasmática de Propofol para causar anestesia. Fora isso, eu não sei, eu tenho que fazer isso com todos os animais. Imagine vocês, para fazer a concentração plasmática disso é um trabalho imenso, onde eu tenho que pegar pacientes da mesma faixa de concentração, porcentagem de gordura, peso corporal, tamanho, não é tão fácil assim. E não se tem isso na medicina veterinária. E não sei quando vai se ter, de que forma vai se ter isso. Então o que a gente trabalha é com uma anestesia intravenosa total, que não é uma anestesia alvo controlada, que é aquela quando a gente busca um alvo de concentração plasmática para produzir anestesia, inconsciência e tudo aquilo que a gente quer. Então isso a gente não tem na medicina veterinária. Para a maioria dos fármacos se faz anestesia intravenosa. A gente tem anestesia intravenosa total, que é, a gente sabe lá, uma infusão X, que a maioria dos pacientes naquela faixa de infusão por minuto, depois de um bolus de indução para aumentar o compartimento, lá o terceiro compartimento, eu consigo fazer anestesia. A partir daquilo ali, eu vou palpando, anestesia em braille quase, para eu saber como foi. Claro, cara, tem gente com muita experiência nisso e consegue fazer um bom controle nesses pacientes, fazendo um equino, fazendo o cão, um gato, seja lá o que for, mas é desse jeito, assim como você usar um vaporizador universal na anestesia inalatória. Eu não sei exatamente, mas a gente deixa de fazer anestesia inalatória porque tem um vaporizador universal
universal. Deveria ser, nos países é proibido até, nos Estados Unidos não se usa mais o universal, na medicina hoje, no Brasil eu não sei, lá nos Estados Unidos é proibido há muito tempo usar vaporizador universal para se fazer anestesia inalatória. No final das contas é a mesma coisa. Eu tô contando bolha ali para saber a CAN que tem o meu isoflurano, meu sevoflurano dentro do meu paciente, que tá saindo a atuação expirada. Então, no final das contas, a gente tá fazendo isso dessa forma. Não tô julgando aí se é certo ou errado, não, por favor, pessoal, não é nada disso. Mas a gente faz a anestesia intravenosa total dessa forma. A gente não sabe a concentração plasmática. Da mesma forma com todos os adjuvantes. A gente não sabe a concentração plasmática que tem que atingir. A gente faz baseado em dose, efeito, resposta desse paciente quando está sendo infundido a anestesia intravenosa total.